Eles têm uma luminosidade muito importante que afeta o nosso cérebro, que desperta, e o conteúdo é muito estimulante, que leva a um estado de adrenalina, e aí isso faz a pessoa ter dificuldade para dormir. Ronco e apneia obstrutiva são indicadores de outras doenças graves, inclusive a hipertensão arterial. Veja no próximo bloco. Existe qualidade de vida sem qualidade do sono. Quem sofre de distúrbios do sono poderá ter infarto, obesidade, arritmia, diabetes e hipertensão arterial. E se alguém de sua família já denunciou ser você um roncador daqueles, atenção, pois o ronco pode sim estar associado a uma doença mais grave, chamada de apneia obstrutiva do sono. E é lenda afirmar que quem está roncando é porque está dormindo bem. Durma com um barulho desses. O ronco está entre as principais causas de insônia de quem dorme ao lado do roncador, é claro. Um ronco pode chegar a registrar 80 decibéis, volume equivalente ao de um aspirador de pó ligado. O ronco é um mal predominantemente masculino, na proporção de 3 homens para uma mulher. Ronco? Não muito, deve ser umas coisas dele, mas eu ronco um pouquinho, sim. Uma das explicações para esse desequilíbrio está na testosterona, o hormônio da masculinidade. Em grande quantidade, ele estreita o canal da faringe. O estilo de vida também conta. Cigarro, álcool, sedentarismo e dietas gordurosas, entre outros fatores. O excesso de peso dificulta a passagem do ar pelas vias respiratórias. E juntamente com o ronco, pode estar associada uma doença mais séria, a apneia obstrutiva do sono. Esses distúrbios do sono em si é um grande problema para a população geral, seja mundial, seja brasileira, seja catarinense ou da grande Florianópolis, né? Isso é uma coisa que acomete muito a população, né? A apneia é um problema, uma parada do fluxo respiratório no mínimo de 10 segundos, tá? Então, a pessoa tem uma interrupção realmente da respiração, seja 10 segundos, se a gente for realmente contar no relógio, parece pouco, mas é bastante ao longo do tempo, isso se tornando repetido numa noite de sono, por exemplo, que no mínimo de 6 a 8 horas para a gente ter um bem-estar, um sono, né, relaxante. Se a pessoa tem essa fragmentação, somado todos esses períodos de apneia, vai ter alguma consequência. Pessoas com mais idade tendem a roncar mais, porque a musculatura da garganta se torna menos rígida com o decorrer dos anos, levando ao estreitamento do canal de circulação de ar. Para 3% da população, o ronco é sintoma de apneia. O problema se caracteriza pela suspensão da respiração durante a noite. Nos casos mais graves, a apneia é motivo de infartos. Tem 3 tipos de roncos. O ronco obstrutivo, a apneia obstrutiva do sono, tá? Tem um ronco que é causado por um distúrbio misto, seja uma alteração, uma barreira, por exemplo, que nem você tocou no assunto do desvio, tem algo causando essa barreira, desvio. E a parte mista que eu estava falando é assim, uma parte neurológica com a parte obstrutiva. Tem neurotransmissores cerebrais que, parecidos com a epilepsia, que eles geram descargas errôneas. Então ele vai mandar alguns comandos errados para as musculaturas, sejam da orofaringe, que é o palato mole, a campainha ali, que é a úvula, que se chama, né, o nariz. Então ele faz uma alteração dessas estruturas, neurologicamente falando, e gerando alteração. O jornalista Celívio Rous roncou a vida toda. Depois de inúmeras reclamações da família, resolveu procurar ajuda especializada. A família realmente sofria muito porque eu roncava e dizem, eu nunca escutei, que eu roncava muito alto, né, e violentamente. E a apneia eu não tinha noção de que tinha problema de apneia. Nas clínicas especializadas, é cada vez maior o número de pessoas que tenta diagnosticar os distúrbios do sono, um problema que compromete a saúde e traz consequências para o corpo e para a mente. O exame é simples. Em um quarto escuro, o paciente tem uma noite de sono normal. A única diferença é que ele é monitorado o tempo inteiro. Em alguns casos, o problema é tão crônico que os médicos identificam o distúrbio com apenas algumas horas de sono.
A gente suspeita de apneia quando a pessoa ronca bastante, ronca todas as noites, ronca em qualquer posição, não só de barriga para cima. E quem está do lado percebe que às vezes há impressão de dificuldade para respirar, ou de paradas na respiração, ou a pessoa se afoga sem perceber durante a noite. Essa pessoa a gente suspeita, né, e investiga o nariz dela, a garganta, faz um exame, vê se há alguma causa de obstrução aparente. E se for necessário, especialmente se ela tiver ou doenças cardiovasculares como a pressão alta, a gente pede um exame do sono, uma polissonografia, que é uma análise de uma noite de sono dela. Em uma noite de sono a gente tira uma fotografia de como é que funciona a via aérea dela, a musculatura dela, o quanto ela obstrui a passagem do ar à noite e sabe se ela tem ou não apneia do sono. Não foi preciso muito tempo para o jornalista descobrir que sofria de apneia do sono, uma parada respiratória que pode durar mais de 10 segundos. O alerta veio no resultado do exame. Isso acontecia várias vezes durante a noite. Por recomendação médica, foi fazer um exame no laboratório do sono, passei uma noite. E para minha surpresa, e fiquei apavorado realmente, eu descobri que naquela noite que eu fiz o exame, eu tive apneia a cada 45 segundos. No caso do jornalista, a cirurgia não foi necessária e agora ele utiliza um equipamento que auxilia na respiração. Parece desconfortável, mas esse desconforto é apenas inicial. Em compensação, as noites se tornaram bem mais agradáveis. A vida da família ficou mais tranquila, não tem mais aquele problema que deveria ser um problema seríssimo, né? A minha filha, ela dorme num quarto em frente, depois de um corredor, mesmo com um quarto fechado, ela não conseguia dormir, né? Então, você imagina, o barulho que eu fazia no ronco, né? Já em alguns pacientes, o caso realmente só é resolvido com a cirurgia. A gente vai fazer uma úvalo-palato-faringoplastia. Esse palavrão tremendo não é como uma cirurgia plástica. É plastia porque ele vai reformular a estrutura do palato mole e da úvula, que é a campainha. Então a gente retira parcialmente essa úvula, tá? E a gente faz uma retirada uma porção do palato mole, que é essas estruturas que estão pertinho da campainha, no final da boca, aquela estrutura mais flácida. Isso a gente tira, e também os pacientes que têm uma amígdala muito grande, a gente também tira e faz um fechamento daquela loja, daquele espaço vazio que a amígdala ocasionou, né? Na retirada da amígdala fica um espaço, porque a amígdala é grande, e a gente ali vai reestruturar, vai fazer uma cirurgia para recompor aqueles tecidos, o fechamento, e vai fazer uma nova cavidade intraoral. O empresário Alexandre descobriu que além do ronco sofria de apneia do sono e ainda tinha uma obstrução do septo. Após avaliação médica, a cirurgia foi a melhor alternativa. É uma cirurgia que vale a pena fazer, recomendo a todos, e que realmente é uma cirurgia que tira aquele cansaço físico que eu tinha constantemente, né? Além de melhorar o ânimo para a pessoa trabalhar, porque o sono durante o dia ele atrapalhava muito. Então a apneia mesmo foi, sem dúvida, uma das melhores coisas que eu fiz até hoje. E hoje eu sou outra pessoa após a cirurgia. As técnicas menos invasivas, como a laser e a radiofrequência, oferecem uma recuperação mais rápida. Porém, só o médico é quem vai definir o que será melhor para cada paciente. A gente tem que encaixar o paciente no quadro de obstrução nasal ou obstrução oral, né? Ou simultaneamente as duas alterações. Se caso o paciente tem uma alteração na função nasal, por exemplo, um desvio do septo, hipertrofia das conchas nasais, né? A gente vai associar uma cirurgia nasal para a retificação desse septo, uma melhoria da função nasal, realmente abrir um túnel para ele respirar pelo nariz, coisa que ele já não faz normalmente, né? E associado isso, fazer uma cirurgia da palatoplastia, né? Úvalo-palato-faringoplastia, que a gente vai tirar a campainha, como eu havia explicado, e a gente vai melhorar essa respiração, seja oral, seja nasal. Essa cirurgia a gente tem diversas técnicas, desde a técnica tradicional, que é com bisturi a frio, com suturas, né, e fios absorvíveis e tal, e a gente também tem a técnica com laser, tá? Que é uma cirurgia